Fala pessoal, professor Marcos aqui com mais uma aula de programação PHP com um banco de dados MySQL. A gente está desenvolvendo aí o sistema de agenda de contatos, tarefas e eventos. E nesta aula a gente vai fazer aqui a parte de tarefas, né? Vai dar início aqui a fazer a construção da parte de tarefa. Na aula passada a gente fez aí o contatos, né? Fizemos toda a interação com o banco de dados, a listagem de dados, o cadastro de novo contato, a edição de contato e a exclusão de contato. Tudo isso foi feito aí no contato, beleza? E agora a gente tem que fazer a parte aqui de tarefas também. Bom, mas essa aula, pessoal, é uma aula em que eu vou fazer as tabelas no banco de dados de tarefas e eventos. É isso que a gente vai fazer esse primeiro. E depois, numa próxima aula, a gente faz toda a construção aqui do tarefa. Então, nessa aula, o banco de dados. Antes de mais nada, pessoal, vou pedir para vocês aí, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações aí para ficar informado em primeira mão dos novos vídeos deste projeto, ok? Então, obrigado, bora pro vídeo. Pessoal, como eu falei para vocês em aulas passadas, eu utilizo o servidor WAMP Server, né? Estou atualmente utilizando o servidor WAMP Server, já utilizei o XAMPP, tá? Mas eu modifiquei aqui, eu mudei de servidor local aqui de XAMPP para WAMP Server, porque o WAMP Server ele realmente utiliza o WAMP Server ele realmente utiliza o MySQL agora, tá? E o XAMPP está usando o MariaDB. A vantagem do WAMP Server é que ele utiliza tanto o MySQL quanto o MariaDB. Você pode escolher qual dos dois você quer utilizar. Então, atualmente, o meu sistema está rodando no banco de dados MySQL Server, tá? Pelo WAMP Server, tá? Então, fica o comentário aí. Mas nada impede que vocês utilizem também o XAMPP utilizando o MariaDB, tá? Os comandos são os mesmos. Bom, beleza, pessoal. Eu vou explicar para vocês como criar as duas tabelas, tarefas e eventos, ok? Eu vou criar uma tabela por um método e uma outra tabela por outro método, tá? Para que fique bem claro aí como manipular os bancos de dados, tá? Dentro do MySQL. Bom, primeiramente, lá no comecinho, a gente fez a primeira tabela através do PHP-MyAdmin, um software, uma IDE gráfica, né? Feita em PHP, que você roda ela no navegador. Eu vou colocar ela aqui agora. Se o seu MySQL está rodando pelo WAMP Server ou pelo XAMPP, qualquer um dos dois, você digita aqui, ó, localhost, e aí barra php-myadmin, você vai acessar, né, através do php-myadmin aqui, ó, você vai acessar o banco de dados do MySQL que está rodando, ok? No caso aí de quem está usando o XAMPP, né, apesar de estar escrito MySQL, é o MariaDB, tá? Aqui no WAMP Server é realmente o MySQL. Bom, pessoal, tá aqui o banco de dados, ó, DB sysagendador, que a gente criou lá no começo do projeto, tá? E ele só tem a tabela TB contatos. Então, a gente vai criar por aqui a tabela de tarefas, tá? E pelo Workbench, a IDE gráfica do próprio MySQL, tá? Que eu julgo ser um pouquinho mais eficiente, mais produtiva na hora de criar tabelas, manipular bancos de dados e por aí vai, tá? Eu só estou explicando como utilizar pelos dois programas, porque você pode se deparar em algum momento aí da vida profissional de vocês, ter que utilizar o PHP-MyAdmin e em outras situações você pode querer optar pelo Workbench. E aí eu estou explicando como utilizar os dois, ok? Beleza, pessoal, então aqui nós temos, ó, DB sysagendador pelo PHP-MyAdmin, tá? Então, clicando nele aqui, ó, tá? Eu tô com ele selecionado, então aqui eu mostro que está o banco de dados DB sysagendador está selecionado, ok? E com ele selecionado, temos aqui, ó, criar tabela. A gente vai criar uma tabela com o prefixo TB, né, de table, e aí a gente vai colocar o nome tarefas, no plural aqui. Esse banco de dados vai ter mais ou menos, pessoal, umas 9 colunas. Então, vou colocar aqui, ó, quantas colunas? Esse número de colunas é a mesma coisa que número de campos, tá, gente? Nome, endereço, telefone, aquela coisa toda. Então, vou colocar aqui 9 mais ou menos, acho que são 9 campos, tá? Se for mais ou menos, a gente cria depois, não tem problema nenhum. Então, clicando aqui em executar, não quer dizer que ele criou a tabela ainda, tá? Quer dizer que ele preparou aqui o ambiente para a gente criar todas essas colunas na tabela TB tarefas, ok? Então, aqui eu vou começar com ID tarefa, ID, T maiúsculo, ó, tarefa, ok? O ID é int, ok? E ele é auto-incremente aqui, ó, tá? Bom, se eu vou colocar auto-incremente, ele obrigatoriamente percebe que se é auto-incremente, que esse campo tem que ser chave primária. Então, ele fala aqui, ó,
Executa aí para ser chave primária. Então eu vou executar aqui e ele vai ser também primary key aqui no índice. Ok? Então essa vai ser a nossa chave primária. Depois nós temos aí o título tarefa. O título de tarefa vai ser varchar com o máximo de caracteres possível, que é 255, tá? 255 caracteres. E aí vamos, né? Ó, descrição tarefa. O descrição tarefa, ele pode ter bem, assim, na descrição que você for fazer, se ela for muito grande, pode passar de 255 caracteres. Então a gente vai utilizar a opção text. Reparem aqui ó, que ele fala que text você tem a capacidade de colocar até 65.535 caracteres, tá? Então é bastante coisa mesmo aí, caso a sua descrição seja grande. Que mais? Agora é o seguinte, uma tarefa, né, um sistema que vai gravar uma tarefa, ele precisa que você informe a data de conclusão. Conclusão tarefa. Então temos aí a data de conclusão da tarefa e esse campo obviamente é date, né, para informar a data, ok? Então coloca date aí para informar a data. E depois nós temos também a hora, conclusão, tarefa. Eu poderia colocar data também, viu gente? Só que data guarda somente a data, tá? E datetime guarda data e hora. Tá aqui ó, data e hora. Podemos colocar datetime, data e hora. Porém, eu quero gravar somente a hora aqui, ok? Então, a gente vai procurar a opção de time. Tá aqui, ó, time. E aí, a gente só obtém a hora aqui. Ele vai armazenar somente a hora. Beleza? Depois, eu tenho... A data de conclusão é a data que você termina a tarefa. Porém, a gente vai ter dois campos aqui também, que é a data do lembrete dessa tarefa, que é quando você coloca uma data antes, né? Você quer ser lembrado um dia antes, né? E numa determinada hora, tá? Então, eu vou colocar aqui também, ó, a data do lembrete, data lembrete tarefa, e se é data, a gente coloca date, ok? E hora lembrete tarefa. Então, aqui se é hora, a gente vai colocar time. Agora, a gente vai colocar aqui um campo muito importante, mas esse campo, apesar de eu colocar ele aqui, pessoal, a gente vai implementar esse campo mais para frente, tá? Esse campo aqui é o campo da recorrência dessa tarefa. Porque tem tarefas que a gente quer repetir essa tarefa diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente, tá? Então, eu vou colocar um campo aqui que guarda essa informação. Se a recorrência vai ser diariamente, semanalmente, diariamente, mensalmente ou anualmente, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, recorrência tarefa, tá? Recorrência tarefa. E aí, eu vou colocar o campo int mesmo, né? Então, eu vou colocar lá 0 para não, 1 para diariamente, 2 para semanalmente, né? Vamos guardar esse tipo de informação, tá? Por fim, pessoal, eu vou guardar aqui eu vou colocar o último campo, que é o campo do status da tarefa. Se essa tarefa foi concluída, sim ou não. Então, ó, status tarefa, ok? E esse status tarefa, pessoal, ele é um campo booleano, tá? Então, eu vou colocar aqui o booleano, que é verdadeiro ou falso, tá? Então, falso, ela não foi concluída, e verdadeiro, ela já foi concluída. Só que o booleano, ele transforma, né, em tiny int, tá? Que é 0 e 1 e por aí vai, tá? Na hora que a gente for gravar aqui, ele vai guardar desse jeito. Beleza? Bom, pessoal, temos aqui os campos da tabela TB Tarefas. Eu vou clicar aqui no botão guardar, então, e ele vai gerar esse banco de dados, tá? Então, vou clicar aqui em guardar. Repare, então, que a tabela TB Tarefa foi criada, tá? Com todos os campos, com todas as colunas aí, ó, tá? Criadas através da ID gráfica PHP MyAdmin, certo? Agora eu vou utilizar o software, a IDE gráfica do próprio MySQL, que é o MySQL Workbench, tá? Então, o Workbench, você vai lá no site da mysql.com, vai na parte de downloads, encontra pelo software Workbench e você vai ter ele aqui, certo? Bom, gente, eu vou até deletar aqui a conexão, ó, cliquei aqui nela sem... Caso você tenha esquecido como criar a conexão, vou deletar essa conexão aqui. Se você acabou de instalar o Workbench, ele aparece desse jeito aqui para você, tá? E aí você tem que fazer uma conexão com um banco de dados, seja ele local ou remoto,
tá? Então aqui no MySQL Connection, eu vou clicar nesse maisinho aqui, ó. Lembrando que essa conexão você só faz uma vez, depois fica gravado, tá? Como vocês viram lá, eu acabei de deletar a conexão para fazer de novo. Geralmente aqui, ó, no nome da conexão, você pode fazer mais de uma conexão e deixar todas elas listadas aqui. Você pode fazer uma conexão com um banco local, com um banco remoto, com outro banco remoto e dar nomes para cada um deles. Aqui eu vou colocar, ó, servidor MySQL local. Isso é muito importante, dizer que ele é local. Bom, aqui está o usuário que vai conectar esse banco a esse servidor, tá? Aqui a gente determina a senha. Por padrão, a senha é vazia no XAMPP e no WAMP Server, tá? E aqui, se você quer que essa conexão já ative, já selecione um banco de dados pré-definido, tá? Você coloca o nome desse banco aqui. Como eu vou só conectar o banco de dados e lá dentro selecionar o banco de dados que eu quero, eu vou simplesmente deixar essa parte em branco. Clico aqui em testar e se essa mensagem aqui de sucesso aparecer, significa que a conexão foi bem sucedida com aquele servidor. Dá um OK aqui, dou um OK aqui, a conexão foi criada, tá? Então essa conexão é a conexão local com o banco de dados local, que é o MySQL instalado dentro do pacote WAMP Server aqui. Então vou clicar aqui nessa conexão. Então, ó, lembrando, eu fiz essa conexão aqui, deixei ela gravada, e amanhã, quando eu entrar no Workbench, ela já vai estar aqui, não vou precisar fazer ela novamente, tá? Isso aqui é só uma pré-definição de conexão com o banco de dados. Bom, aqui dentro, nós temos aqui o nosso banco, ó, o DB sysagendador, tá? Então, para que eu manipule ele, eu preciso dar double click aqui para que ele fique selecionado, ele fica em negrito aqui, né? Provando que ele é o banco da vez, o banco selecionado. Então, temos aqui a Tables, tá? Aqui em Tables nós temos a TB Contatos, que já estava feita, e a TB Tarefas, que a gente fez ali no banco de dados, na IDE phpMyAdmin, certo? E agora a gente vai fazer a tabela de eventos aqui pelo Workbench, tá? Então, se você tá com esse banco selecionado, se você apertar esse botãozinho aqui, você cria uma nova tabela, tá? Dentro desse banco. Você pode clicar aqui também em Tables e em Tables dá botão direito, Create Table, também dá na mesma, ok? Então, vou clicar aqui. Então, apareceu aqui, ó, a interface para criar uma nova tabela. E aqui ele pede, ó, Table Name, né? Eu vou colocar aqui, ó, TB Eventos, tá? Ele pede que seja tudo em minúsculo, tá? Sem acento, sem espaço, por aí vai. Então, TB Eventos é o nome da tabela, ok? E aqui, ó, é onde você coloca as colunas, tá? Então, você vai clicando aqui, ele vai gerando uma nova linha para cada coluna que você cria, tá? Então, a primeira coluna, obviamente, é o ID Eventos. ID Evento, tá? Então, aqui é no singular. Ele é, obviamente, int, né? E ele é auto-incremente. E por ser auto-incremente, ele também é primary key, ó. Tá até a chavinha aqui para dizer que ele é primary key, tá? Beleza, o próximo aqui, eventos, né? Então, eventos, nós temos aqui o título do evento. Título é meio semelhante à tarefa, né, gente? Mas, enfim, evento, título evento. Mas vai mudar alguma coisa, tá? Aqui no varchar, a gente vai colocar no máximo 250 caracteres para o título. 255 caracteres, certo? E ele é not num, tá? Então aqui você, lá no phpMyAdmin é o contrário, né? Você clica para nulo e não clica para not num. Aqui é o contrário, tá? Você clica para not num, para não nulo, né? Ele não deve ser. Bom, enfim, se você habilita aqui, ele é de preenchimento obrigatório. Título, depois vem descrição, tá? Descrição evento. E na descrição evento, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, o tipo text, tá? Não sei se eu coloquei lá na tabela, tá? Não sei se eu coloquei varchar aqui, mas não, eu coloquei text, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, text, que é esse aqui, certo? Só colocar text, tá, gente? Sem aquelas aspas ali que ele permite, tá? Então text, descrição evento text. E depois vem a data. Diferente da tarefa, gente, a data que a gente marca é o que a gente quer saber de um evento? A gente quer a data que termina e a data que finaliza. Porque você pode ter um evento de uma semana, certo? Não necessariamente esse evento um aniversário é um dia só. E nesse aniversário pode ser uma festa de uma semana, né? Enfim, você precisa da data, início do evento. Data início evento, se é uma data, date. Eu tenho também a data fim evento,
que também é data. Opa, o que eu errei aqui? Date, né, gente? Tô querendo escrever em português. Data, início, evento. Data, fim, evento. Eu vou colocar aqui também, ó, hora, início, evento. E o hora é time. E o hora, fim, evento, que também é time, ok? O que mais? Eu preciso também do status, evento, tá? Então, esse status aqui ele vai ser int, tá? Porque o status do evento, eu acho que eu posso querer mais do que só concluído ou não, tá? Eu posso querer em andamento, ainda não concluído, eu posso querer mais de duas opções, então eu vou colocar int, né, e colocar essas opções em números, ok? Bom, aqui, ó, no Workbench, se ele gerar uma linha a mais aqui, ó, só dá ignorar aqui, ó, ou se ele já gravou, você dá um botão direito, delete selected, aí ele sai fora, beleza? Então, nós temos aí, tá, os campos que a gente quer, tá? Ó, descrição, título, data de início, data de fim, hora início, hora fim. Detalhe, pessoal, aqui no data início eu quero o hora início bem perto dele. Então, há a possibilidade, antes de gerar a tabela, de você arrastar aqui, ó, para que fique data e hora início e data, hora, fim. Agora tá certo, tá vendo? Temos aqui o status. E, por enquanto, pessoal, é isso o que eu quero do evento, tá? Eu não vou colocar recorrência de evento, não. Acho que eu acho que o interessante mesmo é que evento seja uma vez só e você define. Agora, se vocês quiserem implementar para ser recorrência que nem a tarefa, é só colocar o campo de recorrência aqui, tá? Eu vou colocar aqui, então, quais campos eu quero que seja de preenchimento obrigatório aqui, né, pessoal? Olha. Bom, vamos deixar assim sem ser obrigatório, que depois a gente define lá, tá? Isso aqui pode ser alterado depois. Beleza? Eu vou dar um aplicar aqui, ó, apply, e ele vai aplicar, ele vai fazer o código aqui para gerar o banco de dados, tá? Então essa é a ideia da IDE, né? Facilitar a nossa vida aqui na produtividade. Isso aqui você teria que fazer na raça, tá? Então vou dar um aplicar aqui e pronto, nós temos a tabela de eventos também criada, TB Eventos também criada, tá? Então temos lá, ó, TB Contatos, que já está toda personalizada lá, né? Já criamos os contatos lá, o forma de contatos. Vamos fazer agora o formulário, cadastro, listagem de tarefas e depois de evento, tá? Bom, antes de mais nada, pessoal, deixa eu vir aqui em tarefa. Vou executar aqui, ó, nesse rainho aqui a gente executa a tarefa. Podemos observar que não existe tarefa nenhuma cadastrada ali, tá? Como eu falei para vocês, ó, aqui na tarefa, tá? Nós temos aqui o ID tarefa, título tarefa. Eu vou inserir aqui, através aqui do Workbench mesmo, uma única tarefa, tá? Para depois a gente ter como consultar alguma coisa lá no banco de dados. Lembrando, tá, pessoal, que para a próxima aula eu vou necessitar que vocês cadastrem uma grande quantidade aqui de tarefa. Então inventa aí pelo menos umas 10 tarefas, tá, fictícias, para que você tenha algo aqui consultar na hora de a gente fazer a listagem lá de tarefas, ok? Então vou colocar uma aqui de exemplo, né? Então tarefa, sei lá, escovar os dentes. Escovar os dentes, tá? Descrição, escovar os dentes todos os dias. Essa é a descrição, tá? Por que eu não coloquei o ID tarefa? Porque ele é autoincremente, o próprio sistema vai dar essa data. Lembrando que aqui, gente, ó, data de conclusão da tarefa, tá? Tomem cuidado. Aqui pelo banco de dados, aqui, a gente tem que lembrar que o banco de dados ele vai aceitar essa data no padrão americano, tá? Que é ano primeiro, mês e dia no fim, tá? Então, ó, então a data, escovar os dentes, data de hoje, né? Então, ó, hoje é 16, então, ó, 2021, mês 11, 16. Então, essa é a data de conclusão, tá? Vamos supor que eu vou escovar os dentes. Mas isso aqui é 17, né? Porque eu já escovei o dente de manhã. Vamos supor que é uma escovação de manhã. Então, é amanhã, tá? Então, aqui a hora vai ser às 6 horas. Lembrando que aqui tá como padrão ele aceitar
uma hora, então você tem que colocar no formato de hora. Então 6 horas da manhã, vou escovar os dentes. Data, lembrete, a mesma data, tá? Eu quero que ele me lembre na mesma data. Mas eu quero que ele me lembre pelo menos, então vou colocar aqui, ó, alguns minutinhos, 5h50. Que ele me lembre 5h50 que eu tenho uma escovação de dentes às 6 horas, tá? Então, um exemplo bem prático aí. Recorrência da tarefa, tá? Recorrência da tarefa. Inclusive aqui, viu, gente, ó, foi bom ter digitado aqui, ó, vou colocar 0, eu não quero que seja recorrente, tá? Que tipo de informação eu vou guardar aqui em recorrência? A gente vai colocar assim, ó, a gente pode trabalhar da seguinte maneira aqui em recorrência. 0 para não é recorrente, ele não repete. 1 para ele repete diariamente, 2 ele repete semanalmente. Então vamos a priori começar com não é recorrente, então é 0. E o status aqui, o status ele guarda 2 valores somente, né? Ou é 0 ou é 1. 0 é não está concluída e 1 a tarefa está concluída. Então vamos colocar como não concluída, é 0 também, tá? Então essa é a informação que a gente vai colocar aí. Vou dar um aplicar aqui, aplicar novamente e nós temos um registro aqui. Bom, uma observação aqui, viu, gente? Ó, eu sempre vou querer que esses campos aqui, ó, esses 2 campos aqui do fim, eles tenham como padrão o valor 0, tá? Para que eu não precise cadastrar se for não, né? Que na maioria das vezes você não quer que seja recorrente e não quer, e você não quer, se você está criando, ele não vai estar concluído, certo? Então, esses 2 campos aqui, eles já têm que ser preenchidos automaticamente com 0. Para isso, eu vou voltar aqui no Tarefas, vou aqui no Editar, ó, essa chavinha aqui, você vai no Alter Table da tabela, você vai alterar a tabela. E aqui nós temos um campo, ó, Default, tá? Que é o valor default que você vai colocar para preencher automaticamente esses campos aqui, ó. Então, em recorrência, a gente vai colocar aqui que o valor padrão é 0. E em status, a gente vai colocar que o valor padrão é 0. Então, esses campos aí, se eu for cadastrar um novo registro, são 2 campos que eu não preciso preencher, ele vai preencher automaticamente para mim. Tá? E aí, se você precisar alterar de 0 para 1, para 2 e por aí vai, né? Aí você vai fazer um update na tabela, tá? Mas esses campos já vão ser preenchidos com 0. Certo, pessoal? Então é isso que eu tenho para essa aula, tá, pessoal? Só a criação aí dos bancos de dados. Na próxima aula a gente vai fazer, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui está o nosso sistema. Assim como foi feito no Contatos, a gente vai fazer aqui no Tarefa toda essa implementação do contato aqui, a gente vai fazer no Tarefas aqui agora que o banco de dados, a tabela tarefas e eventos foi criada, a gente vai criar esses 2 campos aqui nas próximas aulas, ok? Valeu, gente! De novo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar antenado e receber em primeira mão os próximos vídeos desse projeto. Valeu? Muito obrigado e até a próxima, pessoal!